Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 13º episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Tal como sabes, vou utilizar a Frame 24 porque eu quero ser o legítimo dono destas ações que estão na bolsa original e têm também um risco de retorno mais elevado. No entanto, eu também vou utilizar a Frame 24 porque é das únicas corretoras que permite realmente investir na bolsa original do Cazaquistão, está bem? Sendo que eu vejo um enorme potencial neste mercado porque é um dos países, segundo o meu conhecimento, que está a ter um maior crescimento económico dentro dos mercados emergentes. E tu podes ver que realmente, percentualmente, são as ações que estão a ter um maior ganho. Portanto, tu podes ver que o CCBN já está com um ganho percentual de 116%, aqui o HSBK com quase 50%, e entretanto temos outras também em crescimento, e neste episódio eu também tenciono investir numa empresa dentro do Cazaquistão, ok? Porque dentro das bolsas originais que eu estive a ver, não só do Cazaquistão, mas também Hong Kong, a empresa que eu considero ser mais indicada para o meu perfil de investidor e objetivos para este mês está realmente na bolsa do Cazaquistão. E eu já vou partilhar contigo. Primeiro quero mostrar-te que nos últimos 20 anos o índice CASE, que é o principal índice do Cazaquistão, teve uma rentabilidade aproximada de 3.018%, sendo que o S&P 500 nos últimos 20 anos teve aqui apenas de 402% aproximadamente, sendo que se contarmos com o reinvestimento dos dividendos, ok, das empresas dentro do S&P 500 que pagam dividendos e reinvestem, ok, aqui a assumir um ETF acumulativo, então a rentabilidade é de 632%, 633% aproximadamente, o que ainda tem uma distância significativa da rentabilidade que o principal índice do Cazaquistão teve, que foi aqui de 3.018%, ok? A diferença ainda é significativa, portanto não é só na bolsa americana que conseguimos encontrar oportunidades, dentro dos mercados emergentes também existem oportunidades. É isso que eu quero partilhar contigo neste episódio e portanto eu estive a ver esta lista, tal como podes ver, existe aqui várias que podem ter potencial. Temos também aqui a Freedom Holding, que é uma das empresas com maior capitalização de mercado dentro do Cazaquistão, ou seja, esta empresa não está só cotada na bolsa de Nasdaq, no mercado americano, está também cotada aqui na bolsa do Cazaquistão. Eu até adquiri, apesar de ter adquirido em dólares, podes ver que adquiri a Freedom e foi recentemente, ok? Foi há poucos meses e já vai com uma rentabilidade de cerca de 22%, ok? Foi na bolsa do Cazaquistão, tal como podes ver acaba em KZ, tudo o que acaba em ponto KZ é da bolsa do Cazaquistão, mas foi em dólares, também não foi em KZTs, mas desta vez eu quero adquirir em KZTs. Mas pronto, a empresa que eu tenho interesse para este episódio realmente está nas principais empresas que têm maior capitalização de mercado na bolsa do Cazaquistão e também está aqui no índice do AIX, sendo que foi adicionado algumas empresas neste índice e removido outras, e podes ver que neste momento também temos aqui a Freedom Holding com um peso de 15%, ok, neste índice. Não está no índice principal, se formos aqui ver não está aqui a Freedom Holding, mas aquela que eu tenho interesse está aqui. Aliás, está nas duas e até com um peso significativo em ambas. Mas pronto, eu vou deixar o suspense e já vou passar à mesma. Quero apenas partilhar contigo que eu também estive a ver outras empresas que estão neste índice do CASE. A Aira eu estou debaixo de olho, finalmente já encontrou aqui os seus mínimos absolutos e parece que está a consolidar. Eu estou à espera que tenha aqui algum suporte para ver se a mesma consegue ter aqui alguma tendência de chegar aos seus máximos absolutos anteriores, mas mesmo assim, dentro do setor onde se encontra, eu acho que não vejo aqui um grande potencial na mesma. Portanto, mesmo se começar agora a subir, eu acho que não vale a pena adquiri-la no futuro. Eu tenho que ponderar, mas em princípio não. Depois estive a ver aqui outras, por exemplo, esta que é a KEGC, até aos seus máximos absolutos. É apenas uma possível valorização, não chega sequer a 30%. Está bem aqui, até não fui muito rigoroso. Se eu for mais rigoroso, estamos a falar apenas de uma possível valorização de aproximadamente 25%, se eventualmente chegar aos seus máximos. Temos também esta que é KZAP, que já está praticamente nos seus máximos absolutos, e temos a KZTK, que falta pouco para chegar aos seus máximos, e temos apenas uma margem de 18,12%. É claro que todas estas empresas podem romper os seus máximos e fazer novos máximos e ter ainda uma valorização superior, mas dentro do setor onde elas se inserem, eu não vejo assim muito potencial, ou pelo menos eu não acredito que sejam muito futurísticas. Ou seja, o Compound Annual Growth Rate para elas, acredito que possam ser inferiores comparativamente a esta que eu te quero apresentar, que é qual? É nada mais nada menos que a KSPI, ou seja, esta aqui é que tem a maior capitalização de mercado dentro da bolsa do Cazaquistão. Sim, podes ver, está aqui em primeiro, ok? E porquê é que eu tenho interesse nesta? Porque primeiro insere-se num setor que me agrada bastante, que eu já vou partilhar contigo, e ela teve uma queda recentemente, que eu partilhei alguns episódios atrás, em que eu disse que era muito provável que começasse a cair, caiu e agora parece estar a consolidar. Portanto, se eventualmente chegar aos seus máximos desde os níveis que está atualmente, então estamos a falar de uma possível valorização de cerca de 15%. Desculpa, não, até os seus máximos, até mais. Portanto, aos valores que está agora, até estes máximos, estamos aqui a falar de cerca de 25%. Portanto, eu tenho que ver se
coloco isto de uma forma melhor para conseguir entender realmente qual é que é a percentagem. Portanto, desde o preço atual até os seus máximos absolutos, estamos a falar aqui de cerca de 22% no máximo. Portanto, até os seus máximos absolutos. Mas eu acredito que esta é uma daquelas empresas que consegue romper os máximos absolutos e fazer novos máximos e surpreender. Porquê? Porque a empresa número 1 dentro do Cazaquistão para serviços de pagamentos, também tem um dos maiores, se não o maior marketplace e também está muito à frente, mesmo tecnologicamente e no setor financeiro. Portanto, acaba por ser a maior fintech que está no Cazaquistão e tem muita margem para crescer. Ainda por cima, insere-se no setor da Big Data, com base nos serviços que oferece. Eu acredito que o potencial tecnológico está associado à mesma, ainda por cima com o crescimento económico que o Cazaquistão está a ter, acredito que a mesma pode chegar muito longe. Portanto, espero que a queda acontecesse, aconteceu, agora está a consolidar e acho que agora pode ser uma oportunidade, pelo menos para mim, para o meu perfil de investidor e objetivos, sem aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, de adquirir neste momento. Por isso, quero partilhar contigo algumas das fontes que fundamentam aquilo que eu estou a dizer e agora quero começar com base no Finbox. Portanto, utilizando o Discounted Cash Flow nos últimos 5 anos, com base no Gordon Growth Exit, diz que existe uma possível valorização de 60,8%. Se vimos com base nos múltiplos, utilizando com base no Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 26,30%, sendo estas as empresas comparáveis, portanto temos aqui a GD, a PDD, aqui provavelmente é a comparar mais em termos de marketplace, provavelmente. Depois temos RM, CSAS e a PRG. Depois seguimos com base nos múltiples, utilizando o Price to Earnings Ratio, então temos as mesmas, mas a possível valorização é de 8,4%. Depois, utilizando com base no Simple Wall Street, diz que está subvalorizada por 57,10% e se eu for buscar a calculadora, isto significa que a possível valorização é de cerca de 132%. Portanto, é uma possível valorização muito elevada, mas claro que aqui no Simple Wall Street dá um cenário mais otimista, mas também é importante conhecermos todos os cenários. Depois, aqui relativamente ao possível crescimento futuro, com base nas projeções anuais do crescimento dos earnings, esta empresa está tanto à frente da indústria como a do mercado. E com base nas projeções anuais do crescimento dos rendimentos, também está à frente da indústria e do mercado. E a diferença até é bastante significativa. Portanto, repara, se as projeções do crescimento estão assim tão elevadas, nós não podemos desconsiderar esta empresa, pelo menos de estar na nossa watchlist. Depois, aqui com base na saúde financeira da mesma, conseguimos ver claramente que tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes inferiores aos passivos não correntes. Portanto, aqui realmente este aspecto é negativo, ou seja, o facto dos ativos não correntes serem inferiores aos passivos não correntes, mas eles têm ativos correntes tão elevados que conseguem fazer face tanto aos passivos não correntes como aos passivos correntes. Portanto, aqui o facto de terem ativos correntes tão elevados é realmente um aspecto muito positivo. Mas claro que gostaríamos de ver também a terem ativos não correntes superiores. Quando eu falo em ativos não correntes, estou a falar de ativos para longo prazo, ok? Quando é não correntes, é para longo prazo. Depois aqui no Debt to Equity conseguimos ver que realmente eles têm aumentado muito, mas muito os capitais próprios. Isto tem ido quase exponencialmente, tal como podes ver, e o endividamento até tem diminuído, sendo que o Debt to Equity neste momento está nos 11,8%, está bem? Se tu não estiveres a reconhecer o tipo de moeda que está aqui, porque é um T, depois tem um traço por cima, é KZT, está bem? É a moeda do Cazaquistão. Pronto. Depois, vendo aqui também os dividendos, porque eles distribuem dividendos, estamos a falar de um dividend yield de 6,6%. Ou seja, para além de haver aqui o potencial de crescimento que eu vejo, ok? Ou seja, da ação valorizar, também nos está a ser pagos um dividend yield muito elevado, de 6,6%, sendo o payout ratio neste momento de 66%. Portanto, utilizando o resultado líquido, eles apenas estão a utilizar 66% de todo o resultado líquido para pagar aos investidores, sendo os restantes 34% para resultados transitados e poderem reinvestir no próprio negócio e continuar a evoluir. Portanto, acho que está aqui um bom equilíbrio, 66% não é assim tão elevado e não temos aqui quaisquer informações relativamente a vendas por parte dos insiders. Depois, utilizando outra fonte, e aqui vamos utilizar o Guru Focus, conseguimos ver que dá uma classificação de 91 em 100. Para a saúde financeira dá uma classificação de 7 em 10. Para o quão lucrativa esta empresa dá uma classificação de 9 em 10. Momento 3 em 10, ou seja, ela não é assim muito previsível, tal como podemos entender. Para o valor justo de 9 em 10 e o crescimento da mesma 10 em 10. Portanto, aqui em termos de crescimento, conseguimos já classificá-la como uma growth stock. Depois, se formos ver relativamente ao valor justo, eles dizem que está subvalorizada. E por quanto? Por 16,5%. Por isso, se está subvalorizada, então é um ponto positivo. Mas é claro que eu não quero ficar por aqui, eu quero ver as demonstrações financeiras, portanto eu estive a ver aqui as Financial Information, não só estas aqui resumidas, mas também dentro das demonstrações financeiras oficiais. Portanto, aqui estas são as demonstrações financeiras auditadas de 2023, 2024 ainda não foi colocado aqui, está bem? Deve faltar se calhar mais um mês para ser colocado aqui. Isto aqui é só relativo aos trimestres, eu quero mesmo as finais, portanto anuais.
e só tenho aqui 2023. Portanto, eu fui buscar as informações de 2023 e estive a ver a demonstração de resultados, ou seja, fui ver dentro do resultado líquido que está aqui. Como tu consegues compreender, em 2021 foi destes 435 mil para 588 mil para 848 mil. No entanto, atenção que isto está em KZTs e isto é em milhões, portanto falta aqui acrescentar 6 zeros, ok? Está aqui in millions of KZT. Ok, só que pronto, KZT não é a mesma coisa que euro ou dólar, portanto é que é um valor tão elevado. E ainda por cima estamos a falar da empresa com maior capitalização de mercado na Bolsa do Cazaquistão. Pronto, temos aqui o resultado líquido, esteve continuamente a subir, etc. Mas é claro, eu posso estar-te a mostrar e a falar sobre as demonstrações financeiras aqui, mas é muito mais fácil com base naquilo que eu fui buscar. Ou seja, isto já está resumido, vou fazer só aqui um zoom para tu conseguires perceber melhor. Pronto, acho que assim dá para perceber melhor. Então, total de ativos, podes ver que houve aqui um crescimento. 2023 está no lado esquerdo, ou seja, final de 2023, final de 2022. Fiz esta comparação até colocarem de 2024 e depois, quando colocarem 2024, volte a colocar os dados mais recentes, ou seja, a comparar 2023 com 2024, e podes ver que 2022 para 2023 houve este aumento de 33%, o total de passivos também aumentou, mas atenção, que aumentar os passivos não quer dizer que seja algo negativo. Pode significar é que utilizaram aqui alguma alavancagem para potencializar ainda mais o negócio, até que tu podes ver que o resultado líquido aumentou muito mais comparativamente a 2021 e por isso isto também pode ser um sinal positivo. E até vai ser, porque o resultado líquido aumentou bastante. Depois os capitais próprios também aumentou a cerca de 33%, portanto isto está tudo proporcional. Depois o EBIT, que é o Earnings Before Interest and Taxes, também aumentou 41,83%, o que é um aspecto positivo. Tu podes encontrar isso exatamente aqui, onde diz Costs and Operating Expenses. O EBIT é nada mais que o resultado operacional, portanto se tu pegares no revenue e deduzires o Costs and Operating Expenses, vais ter o EBIT, que é o resultado operacional, ok? Porque aquele era o custo operacional. Pronto, depois temos aqui também o resultado líquido, mas o resultado líquido é logo dado, ok? Temos aqui o Net Income, é logo dado, portanto é só colocar aqui e podemos ver que houve um aumento de 44%, que é um aumento muito significativo. Depois em termos de Earnings Per Share, eles também dão aqui, fomos mais abaixo, conseguimos ver o Earnings Per Share básico e diluído e conseguimos ver que no básico é em 2022 de 3.051 e 2023 de 4.431. Portanto, foi esses os valores que eu coloquei aqui, tal como podes ver. E depois, utilizando o Price to Earnings Ratio, foi só ir buscar os valores no final de 2022 e no final de 2023, fazer aqui a divisão e pronto. E vê-se que houve uma diminuição de 6,69%. Pode ser algo negativo, ok, mas também a diminuição é tão pequena que não é nada alarmante. Portanto, está praticamente igual. Em termos de Return on Assets, houve aqui um aumento, portanto, bom. Return on Equity, houve aqui um aumento, bom. Apesar de não foi, pronto, um aumento muito significativo, continua a ser um aspecto positivo. Em termos de Interest Expenses, aqui é que eu vou colocar um X, ok? Porque eu enganei-me, agora é que estava distraído quando coloquei isto, mas pronto, aumentar as despesas de juros, neste caso, é algo negativo, ainda por cima aumentaram bastante. Mas aqui também deve ser devido a terem, pronto, tentado alavancar mais o negócio. O que fizeram bem, porque depois reflete-se no resultado líquido e com base neste aumento, então fizeram muito bem endividar-se um pouco mais para tentar crescer mais o seu negócio. Depois, no rácio entre os passivos e capitais próprios, podemos ver que houve aqui uma diminuição muito ligeira, mas o facto de ter diminuído é algo positivo, está bem? O que quer dizer que eles podem ter aumentado os seus passivos, mas significa que aumentaram ainda mais os capitais próprios. Mas a diferença também não foi, pronto, muito significativa. Podemos ver que enquanto os passivos aumentou 33,12%, os capitais próprios aumentaram 33,61%. Por isso, a diferença é muito pequena, é por isso que apenas aparece aqui cerca de 0,37% em termos de diminuição, que é bom. Portanto, nós queremos que isto diminua. Depois, em termos de interest coverage, nós gostaríamos de ver algo mais elevado, mas infelizmente vimos aqui uma diminuição. Espero que para 2024 haja aqui um aumento, mas continua no intervalo entre os 2 e 3. Por ser superior a 2, já é um aspecto positivo. Claro que se tu quiseres ver a tabela de referência, então podes ver o que é que significa. Portanto, isto é se for superior a 2, isto é se for entre 1,5 e 2, isto é se for entre 1 ou abaixo. Por isso, é claro que cada empresa é uma empresa, por isso normalmente devemos comparar com a mediana do setor e não de uma forma tão generalizada como esta, mas como não temos como referência aqui a mediana do setor desta vez, então tu utilizar esta tabela. Portanto, podes ver que aqui é superior a 2 e significa isto, que é um aspecto muito positivo, está bem? Por isso, se algum dia for inferior a 2 é que podemos ficar mais alertas, mas mesmo que esteja entre 1,5 e 2 ainda é aceitável. Agora, se estiver em cerca de 1 ou abaixo, então isso é que pode ser muito grave, está bem? Portanto, aí é que temos que ficar mesmo muito alertas ou até vender a posição. Mas eu acredito que talvez, agora quando publicarem as demonstrações financeiras auditadas de 2024,
possa haver aqui um aumento. Mas depois vemos isto, está bem? Porque eu tenciono atualizar estes dados assim que as demonstrações financeiras saírem. Podes ver que o dividend yield é de 6,6%, vimos anteriormente, e aqui o payout ratio é de 10,1 vezes. Agora, eu também queria partilhar contigo outra coisa, que é nas demonstrações financeiras, queria-te mostrar que são auditadas. Portanto, temos aqui a demonstração da posição financeira mais abaixo, onde eu fui buscar as informações, mas se formos um pouco acima, não precisa de ir muito, vemos aqui que está o carimbo de Deloitte. Por isso, ao estar o carimbo da Deloitte, significa que foi auditada por uma empresa credível. Estamos a falar das maiores do mundo. Agora, eu vou fazer a minha aquisição, portanto, tu já sabes qual é aqui a KSPI. Até vou copiar para colar e procurar aqui na bolsa do Cazaquistão. Portanto, vou aqui a negociar, vou procurar por Cazaquistão, que está aqui. Vou introduzir o ticker, que é KSPI, e agora quero o KSPI do Cazaquistão, que é .KZ. Exatamente, está aqui, ok? Agora, exatamente, eu quero ver se tenho suficiente. Portanto, custa 54.840, isto é cerca de $100, se não estou em erro. Eu, na verdade, tenho o suficiente. Por isso, eu só vou confirmar se é mesmo isto, se $100 equivale àquele valor, aproximadamente. Portanto, podes ver que cada dólar equivale a 529 KZTs. Então, se eu puser 100, são cerca de 52.914. Ou seja, sim, uma ação da KSPI é o suficiente para realmente fazer face àquilo que eu quero investir este mês. Por isso, é isso que eu vou fazer. Vou comprar só uma. Eu tenho o suficiente, que ainda tinha aqui guardado, ok? KZT 72.000 é o suficiente. Então, colocar ordem de compra, valor de mercado. O que acontece aqui é que o mercado está fechado. Aqui diz que irá, fechar em 2 horas, mas isto não é verdade. Aliás, até posso provar, ou seja, se eu colocar e confirmar compra, tu vais ver que não é adquirido, penso eu. Se eu não estiver em erro, mas não é adquirido, fica aqui pendente. O facto de estar assim pode fazer com que a ordem expire no final do dia, e diz que aqui o prazo de validade é no final do dia, por ser ordem de mercado. Portanto, o que eu quero fazer é cancelar a ordem. O mercado não está aberto, não é? Aqui pode dizer que sim, mas eu sei que fecha às 11 da manhã no horário de Portugal. Portanto, não é aqui às 5 da tarde. Abre. Acho que abre às 6 da manhã. Portanto, o que eu quero fazer é colocar uma ordem pendente. E eu vou colocar, portanto, o melhor preço da oferta. 54, deixa-me lá ver. Exato, a oferta. Portanto, agora está nos 54.840. Apenas colocar ordem de compra e confirmar compra. Ok, agora fica a ordem pendente, está bem? Por isso, quando o mercado abrir amanhã, eu espero conseguir comprar de volta destes valores. Se eu não conseguir comprar, é porque, entretanto, quando o mercado abriu, foi por um preço superior a este. Portanto, só quando chegar a este valor é que realmente consigo fazer a aquisição, e até lá não consigo. Portanto, se eventualmente não conseguir porque o preço aumentou um pouco, então vou ter que rapidamente atualizar a minha ordem antes do mercado fechar às 11 da manhã. Portanto, volta das 10 ainda devo conseguir. Por isso, é tudo por agora. É só uma questão de esperar e até já. Então, passou 2 dias e aqui está feita a aquisição da KSPI. Portanto, foi adquirida por 54.499, que acho que é um bocadinho acima daquilo que eu coloquei, se não estou em erro. De qualquer modo, eu não sei porque é que demorou 2 dias e não apenas um. Acredito que talvez tenha sido um feriado nacional no Cazaquistão, ou então pode ter sido pouco volume. Eu não faço bem ideia da razão pela qual demorou mais tempo. Mas pronto, se também acontecer contigo, pode ser que seja normal, está bem? Portanto, foi 2 dias, fez aqui a aquisição da KSPI, por isso o tipo de ordem não pode ser o valor de mercado, tem que ser aqui o melhor preço de oferta, tal como está aqui, e pronto, e depois é executado. Portanto, a aquisição está feita, eu realmente espero que o meu estudo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar, e até uma próxima.